Em primeiro lugar, agradeço o convite da professora Carol Proner e vou tentar ser o mais objetivo possível dentro desse breve espaço de tempo que nós temos. E nosso objetivo nesse momento vai ser buscar uma reflexão acerca desse momento que nós vivemos, onde, segundo, inclusive, alguns autores como Chris Anderson, entendem que nós passamos e vivemos hoje um momento de revolução. Como Chris Anderson diz, milhões de pessoas comuns são os novos formadores de preferências. Mas por que isso? Por que as coisas estão mudando dessa maneira? Né? Inclusive, esse texto ali, com a imagem, eu acho que ilustra um pouco essa realidade que nós vivemos, onde as formigas têm megafones. Mas antes de se passar a falar dessa realidade atual, é importante entender um pouquinho do que são essas transformações pelas quais nós vivemos. Inclusive o evento, né, que tem esse foco na sociedade da informação, também chamada sociedade pós-industrial, sociedade do conhecimento, ou cybercultura, ou cibercultura. André Lemos, que é um importante pesquisador brasileiro nessa área de cibercultura, tem um interessante artigo onde ele fala da cibercultura como território recombinante. Interessante, inclusive, nas duas apresentações aí que me antecederam, o professor Sérgio falou bastante sobre o recombinante. E a cultura é recombinante e a cibercultura é baseada nesses projetos e ações recombinantes. Lógico, a cibercultura não é algo que nós vivemos agora, 2010. Desde a década de 70, inclusive André Lemos fala sobre isso, com o uso da tecnologia e a informação de uma maneira recombinante, a sociedade vem se transformando. E esse trecho do André Lemos é muito interessante porque ele fala dessa mudança da estrutura midiática pós-massiva, permitida pela tecnologia e a informação, onde na história da humanidade, pela primeira vez, e esse trecho eu considero muito importante, qualquer indivíduo pode produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, adicionar e colaborar em rede com outros, reconfigurando a indústria cultural massiva. E é exatamente esse momento que nós vivemos. Isso que vem se construindo desde a década de 70, agora, em 2010, tem se tornado cada vez mais forte, especialmente pela internet e mais especialmente ainda pela, hoje, cada vez maior presença das redes sociais. Na semana passada, nós tivemos aqui na UNO Brasil a palestra, uma apresentação do governador licenciado Roberto Requião, onde ele falou, dentre toda a sua exposição, uma frase que eu achei muito interessante. As redes sociais são formas de furar o bloqueio da grande mídia tradicional. Aqui, a despeito de qualquer questão partidária, política, etc., me parece, em primeiro lugar, a abertura de uma clara estratégia de comunicação, que hoje é uma opção de se buscar e se talvez dispensar até a utilização de mídia tradicional, ou pelo menos da forma tradicional, para buscar nas redes sociais um contato direto com o público. E isso é a cibercultura, e isso foi falado por um governador na semana passada. Ou seja, nós de fato estamos vivendo momentos de transformação muito importantes, né? Eu costumo dizer que nós vivemos uma revolução, mas é uma revolução silenciosa. Não tem bomba estourando, não tem barulho, e alguns nem percebem. Mas é uma revolução digital, principalmente para aqueles que estão na faixa dos 20 anos, e aqui vários alunos estão nessa faixa, né, que já nasceram na era da internet, já estão acostumados, habituados com essa realidade, né, e aqueles que têm mais de 20 e tantos anos, vivem uma adaptação. O que importa é que ambos, tanto essa geração, chamada geração Y, como aqueles que estão se adaptando, pertencem a essa era revolucionária. E todos sentem
em diferentes medidas, o impacto disso, o impacto dessas mudanças que estão transformando a sociedade. Hoje, tudo acontece de maneira muito rápida, né? Isso já se tornou comum, né? As mudanças cada vez mais rápidas que nós vivemos na sociedade. Aqui o exemplo, né? O tempo para alcançar 50 milhões de usuários, o telefone demorou 74 anos para atingir 50 milhões de usuários, né? E cada vez mais rápido as coisas estão acontecendo. Até o Skype e o Twitter, né? Hoje já tem mais de 75 milhões de usuários, sendo que 72% se cadastraram no primeiro semestre de 2009. Ou seja, em um ano, são mais de 50 milhões. Ou seja, a velocidade é muito grande. A velocidade com que as coisas estão não só acontecendo, mas atingindo cada vez mais pessoas, são cada vez maiores. E lógico que isso depende de ferramentas, né? São essas ferramentas, como as redes sociais, é que permitem que as pessoas possam não apenas participar, mas ativamente participar. Essa é uma grande mudança das redes sociais. Ou seja, o acesso à informação é muito maior. E não apenas o acesso à informação, a produção de informação, a distribuição de informação. Hoje, isso é possível graças à tecnologia. Ou seja, todas essas ferramentas passam a elevar essa condição de simplesmente consumidor a produtor. Essa é uma mudança que nós vivemos hoje também. Essa revolução inclui essa mudança de paradigma, onde as pessoas antes eram apenas passivas, recebiam apenas informação, que é o modelo da mídia tradicional, né? Onde a televisão fala e o telespectador assiste. O anúncio de revista está lá impresso, o leitor apenas olha, e não há interatividade, não há participação. Hoje, a tecnologia tem permitido essa participação. As pessoas passam a poder contribuir, a poder colaborar, principalmente através das redes sociais. As maiores hoje, mais conhecidas, são essas, existem inúmeras, né? O Orkut no Brasil, extremamente popular, YouTube, os blogs, Wikipédia, todas essas redes que permitem essa colaboração, interação dos usuários, sem contar com o Twitter, é lógico que hoje tem um crescimento impressionante no mundo inteiro e no Brasil não está sendo diferente. Principalmente, se a gente for analisar a nossa realidade brasileira, por que as redes sociais têm tanto sucesso? Porque o Orkut foi um sucesso tão grande no Brasil. O brasileiro é um povo movido à interação social. É um povo que gosta de interagir, gosta de participar, gosta de se expor, muitas vezes. Isso é natural. E por isso as mídias sociais chegaram aqui com força. Encontraram um campo extremamente fértil para essa divulgação. Para nós termos uma ideia, e hoje muitos podem até levantar a questão, mas existem muitos brasileiros que não têm computador, que não têm acesso à internet. E isso é fato. Mas é fato também que nós temos já um país de internautas. Essa é uma pesquisa divulgada pelo UOL no ano passado, que mostra o número de internautas no Brasil, que é diferente do número de pessoas que têm computadores. Né? Muitas pessoas não têm computador, não têm acesso à internet em casa, mas ele acessa a internet na faculdade, acessa a internet numa lan house, enfim, em diversos lugares, o que já lhe transforma num internauta. Né? No Brasil são mais de 60 milhões de internautas, ou seja, é uma população que não pode ser desprezada. Ou seja, isso já é uma realidade. Essa quantidade de internautas brasileiros, que significa uma população maior do que a da França. Né? Nós temos mais internautas do que franceses, italianos no mundo. Ou seja, são números impressionantes, né? Comparados à população de outros países. Ou seja, esse cidadão internauta que cada vez mais quer participar, quer interagir, quer colaborar, chamado 2.0, já é uma realidade. Chamado consumidor 2.0, que quer agilidade, é um novo perfil, é uma nova geração
que busca cultura de uma forma cada vez mais ágil, né? Cultura instantânea, entretenimento, música, mudou a forma de se ouvir música, né? Hoje, com o iPod, os MP3 players e etc., né, se pode consumir em pequenos pedaços, comprar apenas determinada música. Ou seja, essa nova geração está acostumada a consumir a mídia de uma forma diferente, como é na TV também. E a internet, essa web 2.0, ela é marcada principalmente por essa possibilidade da participação. Hoje, quem consome mídia, faz mídia. Essa é uma grande parte da revolução que nós vivemos. As pessoas deixaram esse lado passivo para serem ativos. Então, sites como o YouTube, quem é que produz o YouTube? Todo mundo, os usuários.